Olha, Rogério, eu vou lhe contar a você uma história. É porque toda a história que o cara conta, sempre o povo sempre tem um negócio de dizer, não, é mentira. Mentira, mas não é. É porque o povo não andava de primeira, o povo não tinha, no de hoje, não era como o povo de primeira. Que o povo de primeira andava, conversava, trabalhava, caminhava. A gente caminhava, Rogério, como daqui no jazido, De pé? de pé para ir para uma roça. Quem tinha um jumentinho ia no jumento, quem não tinha ia de pés, né? Para trabalhar, apanhar algodão, para vir ver água para beber que não tinha, lá não tinha água nesse tempo, nas cacimbas não tinha água, era água de cacimba, mas a gente pegava em casa para levar aquelas cabaçonas d'água para a roça. Aí, quando foi um dia eu vinha da roça, eu vinha da roça de longe, lá do pé da serra já, a roça da gente, aí vinha pra casa, eu de novo pra casa. Aí vim descendo pra casa. Já de tardezinha, cansado. Eu tinha roçado algodão lá o dia todinho e vim descer esse algodão. Aí quando eu vim de lá pra cá, que cheguei no meio do caminho, certo meio, aí meti de fumar. Fui fazer um cigarro pra fumar. Aí parei aquele pedacinho ali, fiz o cigarro, fumei, aí estive ali fumando, aí eu montei numa jumentinha que tinha lá em casa, aí segui na jumentinha de cabeça fora, vim com a jumentinha pra casa, para no outro dia levar água para lá para a roça. Que a gente tinha que pegar água em casa, nas cabaças e levar para a roça. Era sofrimento, não era, Era Tonho? sofrimento, tinha que levar num jumento na cabeça, você não aguentava. Ir com a cabaça d'água daqui para lá. Era longe demais, era assim, Tonho. Era longe, que só. E a gente tinha que levar. Agora era cabaça d'água do tamanho dessa cadeira. Dessa cadeira aí, Tonho? Tu é doido, Era mano? dessa, cabaçona d'água. Era cabaça, de primeira tinha cabaça, hoje não tem mais não. Hoje você não acha uma cabaça. Aí, lá em casa a gente tinha cabaça que pegava 2 latas d'água. Tu é doido, Tonho? 2 latas d'água pegava. Que nesse tempo você carregava água em cabaça, em pote de barro, cabaça. Era cabaça nesse tempo que a gente tinha de carregar água. Agora também tem uma coisa, quando caiu no chão que quebrava, pronto, ficava com sede. Bicho. Aí ficava no sofrimento maior do mundo. Tinha que vir atrás de mãe para levar num pote, ou levar num pote, não podia amarrar o pote para levar. A cabaça você amarrava uma corda no colo dela, enfiava uma vara aqui e ficava um com a ponta da vara nas costas lá e outro cá. Aí saía caminhando com a cabaça d'água nas costas, para ir para a roça trabalhar. Aí quando quebrava, o pote não dava para amarrar o pote para levar. Aí pronto, era aquele sofrimento. Aí quando eu vim, que cheguei no meio do caminho, fiz um cigarrinho, fumei o cigarrinho ali, aí montei na jumentinha para ir embora para casa. Quando eu fui montando na jumentinha, vi o esturro assim dentro da catinga. Eu digo, oxe, o que foi aqui? Quando parei, que eu olhei, Rogério, um porco, Rogério, que eu vou lhe dizer uma coisa a você, era do tamanho dessa mesa. Um porco? Sim. Gente. Rogério era um porco espinho de lá pra cá e trazia espinho, jogava espinho, que era do tamanho desse pau aquilo. Ave Maria. Era, eu nunca vi daquele jeito. E eu me apertei e peguei pedra e cobri ele na pedra, e pedra vai, pedra vem, e o bicho jogando, virado na moléstia. Eu nunca vi um bicho mais bravo do Pra que ver eu. se ele recuava. Para ver se ele ia embora. Ou corria, ou ia para um canto, ou arredava do meio. E ele veio e cruzou o caminho aqui. Quando ele foi cruzando o caminho que eu ia passando, de pronto. Agora eu peguei a parada mesmo e larguei pedra nele. Larguei pedra. A minha sorte que eu andava com um bornalzinho a tiracó, que sempre quando eu ia eu levava um prato. Que os pratos de primeiro eram pratos de estranho. Você batia nele assim, você não quebrava ele não. Mas ele se estralava todinho. Aí eu fui, peguei os pratos de estranho, botei o prato de estranho aqui na cara aqui, e ele jogando lá e eu pedra nele, e os espinhos passavam quando pegava no prato, ele estralava. Tu é doido, Tonho? Menino. Estralava nele. Aí também tinha uma coisa, seguindo de cabeça fora, aí com poucas horas ele foi-se embora. Eu deixei a jumenta pra cá e fui indo embora, lutando com ele, na pedra. Até quando chegou mais embaixo assim, aí sumiu. Aí quando ele foi-se embora, ganhou a catinga, eu voltei, vim, cheguei, peguei a jumentinha, aí montei na jumenta de novo e segui pra casa. Quando cheguei em casa, eu disse, pai, não, isso é conversa.
que ele gostava de reclamar, a gente dizia que era a gente que estava com preguiça, mas não ir mais. Aham, inventando história. Inventando história, vocês inventaram isso daí para não ir. E você está dizendo, tudo isso aí é preguiça de sua. Vá. Aí eu ia, eu apanhava. E de primeira os pais de primeira tinha isso. Se dissesse, menino, vá fazer isso, você não podia dizer, eu não vou não. Era, tinha Se que ir você na hora, dissesse, né? ô pai, peraí que eu estou ocupado aqui, que é ocupado aqui. Vai fazer o que eu estou mandando. Ou ia, eu apanhava. Era. E ele vinha de lá para cá, chegava, pegava, fazer o que eu estou mandando. Deixa aí, vai fazer o que eu estou mandando lá. Aí você tinha que deixar. Aqui ele tinha que fazer o que ele mandou. Aí botava nós para ir, nós e eu com medo. Chamava os outros para ir, um menino para ir. Mas menino, eu não vou não. Outro, vamos, vou não, é longe, eu não vou não. Aí pronto, o caba tinha que ir, o caba mesmo. Ele já tinha mandado para o caba ir, o caba tinha que ir. Ou que achasse bom, ou que fosse com coragem, ou que fosse com medo, mas tinha que ir. Ele tinha mandado ir e o cara não ia apanhar, né? Aí não acreditou na história do porco espinho não? Aí não acreditou não. Ele não quis acreditar na história do porco, de jeito nenhum. Aí eu mostrei a ele, quando foi no outro dia, ele foi pra lá, chegou lá e viu o fusqueiro lá. E nós Eita. jogando pedra, aquele cisqueiro, eu sei o que foi que tava aqui. Aí eu mostrei a ele, diga, aí foi onde ele botou o porco. Aqui tem um porco que tá correndo aqui. Aí ficou, quando foi depois, aí os cachorros trabalharam com um bicho acuado pra lá, tá de noite. Mas ele também não foi olhar de noite para ele. Mas trabalhou a noite todinha, nós estávamos lá fazendo uma cerca lá de noite, e ele trabalhou a noite todinha, os cachorros acuados com ele, e ele não foi olhar. É, menino. E eu dizendo, é bicho, pai. Ele, não, é não, que negócio de nada, porque eu estou vexado para fazer essa cerca. Ele insistiu cavando os buracos, para fazer a cerca, não quis ir olhar. Aí quando foi com 8 dias, o menino soube notícia. Um cabo matou um porco lá, um porco espinho. Lá eu digo, pois esse porco. Era valente que só, nunca vi. Botou com apego em tu, não foi estranho? Botou com a mulher, assim, meu. Tu é doido, mano. Eu nunca vi, Rogério, como um bicho é valente daquele jeito.